Graça e paz, irmãos. Bom dia. Abram suas Bíblias para o Salmo de número 42. Salmo de número 42. Vamos ler na versão atualizada. Vou pedir aos escribas eletrônicos aí para colocar o Salmo 42 na versão atualizada. Aliás, nós vamos ler o Salmo 42 e o Salmo 43. Versão atualizada. Salmo 42, nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou ler os versículos ímpares e a igreja responde com os versículos pares, ok? Os irmãos têm condição de ficar em pé, de lermos em pé? Se você tiver condição de ficar em pé, fique. Se você não tiver condições, tiver já um pouco mais desgastado, que nem o pastor Reginaldo, pode ficar sentado, não tem problema não, viu? Mas se você ainda tem força nas pernas e pode ficar em pé, então vamos ler o Salmo 42 de pé. Eu começo, os irmãos respondem. O Salmo 42 tem o seguinte título: A alma anela por Deus. É um salmo ao mestre de canto, um salmo didático dos filhos de Corá. Versículo 1. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Livro, tá ali. Livro. Onze, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O Salmo 43, versículo 1, vocês leem. Salmo 43, versículo 1, vai projetar aí, os irmãos podem ler. Pode começar. Faze. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitais? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Deus abençoe a leitura da sua palavra, podeis sentar. Me acha aqui o computador aqui, por favor. Ok, nós estamos estudando aqui sobre o tema feridas da alma.
E esse tema que nós estamos estudando, existem várias subdivisões. E a primeira subdivisão que nós estamos vendo é a questão da depressão. Nós já vimos a primeira aula sobre depressão e agora nós estamos indo para a segunda aula sobre depressão. A primeira aula nós estudamos vendo a vida de Elias. Agora nós vamos estudar sobre depressão a partir do Salmo 42. Ok. Nós vimos então a depressão de Elias e o que causou a depressão de Elias. Nós vimos sobre o estresse acumulado na vida de Elias, 3 anos e meio sendo perseguido. O rei chegou a fazer, inclusive, hoje se chama de extradição, né? Acordo de extradição com reinos vizinhos. Se por acaso Elias estivesse em algum reino vizinho, não era só no país dele não. Se ele estivesse em algum reino vizinho, ele deveria ser denunciado, extraditado para Israel. A sua vida estava sentenciada no seu país. E todo esse estresse acumulado de 3 anos e meio, mais as tensões da vida, mais a vida solitária que ele levava, as lutas, acabou levando Elias a uma depressão profunda. Então, o que causou a depressão de Elias, nós vimos aqui, foi uma reversão das expectativas. Ele tinha uma expectativa, ele tinha um sonho, ele acreditava que aquilo ia acontecer, tinha certeza que aquilo ia dar certo, e quando deu errado, Elias caiu numa depressão profunda. Da Bíblia, eu creio que Elias, o rei Davi e Ana são as 3 pessoas que mais tiveram problemas com depressão. Ana talvez nem tanto, mas Davi e Elias, com certeza, e que tiveram a depressão mais profunda. Agora, se você prestou bem atenção na aula sobre o Elias, o que nós vimos naquela aula foi o que Deus fez para tirar Elias da depressão que o abateu. Então, tudo que nós ensinamos sobre Elias, você vai ver que para sair da depressão, nós vimos o que Deus fez, todas as ações de Deus para tirar Elias daquela profunda depressão. No Salmo 42, acontece uma coisa invertida. Não é nem tanto que Deus vai fazer para tirar o salmista da depressão que ele se encontra, e sim, o que o salmista vai fazer, ele mesmo vai fazer, para sair dessa depressão. Em outras palavras, hoje nós vamos ver o outro lado da moeda. O que o cristão precisa fazer para sair de uma depressão. Então, eu repito, na exposição de Elias, nós vimos o que Deus fez. E Deus é soberano, e Deus realmente faz. Mas, na exposição de hoje, reverendo, na exposição de hoje, nós iremos ver o que você precisa fazer. Eu não sei se vocês estão acostumados com essa leitura, mas na teologia nós temos 2 visões. Uma que nós chamamos de calvinismo, que dá ênfase à soberania de Deus, e nós temos uma visão chamada arminiana, que dá ênfase na responsabilidade humana. Fazem 500 anos que esse povo briga entre calvinismo e arminianismo. Eu não sei se vocês estão acostumados com essa linguagem, mas alguns estão. E porque alguns estão acostumados com essa linguagem, eu preciso dizer o que vou dizer. Eu acho uma baboseira. Embora eu tenha sido criado e convivido e vivido a vida toda em igrejas calvinistas. Me formei em seminários calvinistas. Estudei no Mackenzie, calvinista. Mas eu acho uma baboseira essa luta, essa briga. Tem coisa mais importante para fazer do que estar brigando por isso. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo as 2 coisas. Eu vejo que Deus é soberano, e ninguém vai negar isso. Deus é soberano. Mas eu também vejo que o homem é responsável. O problema é que essas 2 visões que vivem brigando, separadas uma da outra, uma chama aqui de herege, a outra chama aqui de herege, essas 2 visões interferem em toda a interpretação da Bíblia, toda. Interfere na salvação, interfere no pecado, interfere na santificação, em tudo. Recentemente nós tivemos uma aula aqui de um teólogo arminiano.
o pastor Luciano Santagada. Quem assistiu a aula, viu a aula que foi maravilhosa, do pastor, que ele é arminiano. O seminário que ele dirige é um seminário arminiano, certo? E eu me dou muito bem com ele, é meu amigo, meu irmão, tanto é que eu convido para pregar na CIEB. Como essas duas visões interferem em tudo, deixa eu dizer então para você logo de início o que eu quero dizer. Na questão da depressão, na questão das doenças psicossomáticas, estresse, depressão, ansiedade, amargura e por aí vai. Nós vamos ver tudo isso aqui, nessas aulas. Autoestima, baixa estima, tudo isso nós vamos estudar aqui nos domingos. Tem o que Deus faz e tem o que nós temos que fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que é sua obrigação fazer. Vou repetir de novo. Deus não faz por você aquilo que Ele já determinou que é responsabilidade sua. Não é porque Deus não quer te ajudar. Não é porque Deus é mau. Não, é porque é sua responsabilidade. Quer ver um exemplo? De quem é a responsabilidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É sua. O que Deus fez, Ele já fez. Deu seu Filho, morreu na cruz, deu sua palavra, deu seu Espírito, deu tudo. Só tem que aceitar. Ele não vai aceitar Ele por você. É você que tem que dizer o que quer. É até errado, irmãos. Isso aqui é importante falar, viu? É até errado, teologicamente falando. É até errado dizer que Deus deseja que você o ame. Sabia disso? Deus não deseja, Ieda, que você o ame. Eu sei que vocês estão assim, meio assustados comigo hoje, mas calma, a gente chega lá. Eu falo isso, todo mundo fala isso, eu prego assim, mas em termos de teologia mesmo, em termos de academia sistemática, é errado. Deus, Rodrigo Maicon Leite, Ele não deseja que você o ame. Sabe o que Deus deseja? Deus deseja que você deseje amá-lo. Isso é que é o correto, teologicamente falando. Viu, Paulo? Deus não deseja que você, Deus deseja que você deseje amá-lo. Deus não deseja que você sirva a Deus. Deus deseja que você deseje servir a Deus. É o que está no Salmo aqui. A alma deseja Deus. Não é isso que está o título do Salmo 42? A alma anela. O que é anelo? É desejo. E desejo profundo. Anelar é um desejo profundo. A alma deseja Deus. Isso é que é o correto. Ok. Então, nesta aula que nós vamos começar, nós vamos ver o outro lado da moeda. O que você precisa fazer para sair de uma depressão. Primeira coisa que nós vamos ver é a psicoterapia bíblica. Eu estou ficando bom nesse negócio, viu? Psicoterapia bíblica. Bom, se você vai num médico, a primeira coisa que o médico vai fazer é conhecer quem é você? De onde é que você veio? Me conta sua história. Seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô. Você tem algum trauma, né? Tem alguma maldição hereditária? Depende do psicólogo. Vamos conhecer o paciente primeiro, para depois a gente falar o que está acontecendo. Não é preciso ser psicólogo para você perceber que o paciente é um crente. Verdade? Posso ouvir um amém? Salmo 42... se você prestou atenção na leitura, você vai saber que ele é um temente a Deus, uma pessoa temente a Deus. Isso já muda tudo. Porque se você vai num psicólogo, você tem alguma religião? Tenho, eu sou evangélico da comunidade Igreja Evangélica do Brasil. Você já tem um estilo de vida diferente, porque você é uma pessoa evangélica, você é uma pessoa protestante. Não é verdade? O psicólogo já tem alguma coisa para poder se apegar. Certo? Então nós temos aqui um irmão, e esse irmão está numa profunda depressão, certo? Segunda coisa, além de ser uma pessoa temente a Deus, ele é uma pessoa que serve a Deus, ele é um levita, ele é um cantor na casa de Deus. Olha, pessoal do louvor, está amarrado em nome de Jesus, mas eu vou dizer. As pessoas que geralmente têm sensibilidade para artes,
como principalmente cantar, tal, essas pessoas são mais sensíveis. E essas pessoas também têm mais tendências a terem picos ou momentos de depressão. Certo? A não ser que a sua arte seja um funk, eu acho bem difícil. Mas se você é uma daquelas pessoas que tem uma arte mais sublime, né? Mas é verdade, as pessoas que têm tendência para a arte, por serem mais sensíveis, eles naturalmente são pessoas mais espiritualizadas, elas sentem, ainda mais a canção, a música que toca, que fala o coração, né? É por isso que tem alguns levitas aqui da SEB meio azeitados, né? Que se derrama, que chora, que treme de emoção, dependendo da música que está cantando, do momento, porque é natural das pessoas que têm aptidão à arte, terem esse espírito mais... Qual é a palavra que eu coloco, meu Deus? É mais sensível mesmo, essa é a palavra. Ele é um cantor. E ele cantava as canções para Deus. E ele é uma pessoa sensível. Além disso tudo, ele é um homem extremamente culto. Se você lê o Salmo 42, você percebe que está falando com uma pessoa culta, uma pessoa que tem instrução, que tem estudo. É uma pessoa, ele no caso é até um teólogo, para ser sincero. Está vendo que pastor não escapa também de depressão, né? Está aqui mais um exemplo. Então ele é um homem culto, ele é um levita, ele é um cantor, mas tem um problema. Ele é um exilado. E aí a coisa começa, o que aconteceu? Este homem, provavelmente, existem algumas dúvidas, porque o Salmo não dá muitas dicas, mas os melhores teólogos afirmam, os melhores historiadores afirmam que este homem era um levita, um cantor, que está exilado, provavelmente na Babilônia, quando a nação foi destruída, o templo foi destruído e ele foi levado cativo para a Babilônia. Nós não sabemos o todo da história dele, nós não sabemos se ele perdeu pai, se ele perdeu mãe, nós não sabemos a idade que ele tem, eles começavam bastante jovens, né? Com 30 anos ele já estava no ápice do seu ministério. Então ele perdeu família, nós não sabemos se ele perdeu esposa, não sabemos se ele lutou na guerra, nós sabemos que ele é um exilado, fora de Israel, com o templo destruído, vivendo uma vida miserável, como os judeus viveram, sempre que eles foram deportados, foi assim. E tudo isso, meus irmãos, traz transtornos. Nenhum de nós brasileiros sabemos o que é ser exilado. Nenhum de nós brasileiros sabemos disso. Nós não temos isso na nossa história do Brasil, nós não temos um exílio. Israel é o que nunca faltou para eles, foi exílio. Nunca faltou. Hoje, Israel tem uma filosofia que eu assino embaixo e apoio. E se eu fosse mais jovem, Israel entrasse numa guerra, eu seria voluntário a favor de Israel. Eles têm o seguinte ditado, não sei como é que fica bem traduzido, mas é assim, somos nós e nós mesmos, mais ou menos fica assim, somos nós e nós mesmos. Eles não esperam apoio de ninguém. E a frase deles é o seguinte, todas as nações do mundo têm seus exércitos. Todas as nações do mundo têm seus exércitos. Israel não tem exército. Israel é o seu exército. Por isso que Israel, homens e mulheres, todos fazem serviço militar. Todos estão preparados para a guerra o tempo todo. Porque eles sabem que não podem contar com ninguém. E se aquelas pessoas se voltarem contra eles, o único objetivo é destruir eles. Eles não querem saber de terra, não querem saber de nada. É só ódio mesmo ao povo judeu. Se você olhar no mapa, Israel é desse tamanhozinho. Ele ocupa, acho que 0,5% da área de todo o Oriente Médio. O resto tudo é árabe. E por que toda aquela terra, todos aqueles países, com ódio de um país desse tamanho, que metade do país é deserto, é rocha? Só tem uma explicação, o ódio. Por isso que eles falam, nós não podemos perder a guerra. Se nós perdemos uma guerra, todo mundo perde, a nação desaparece. Ok, esse homem sabe o que é um exílio. Esse homem sabe as dores do exílio. E ele está nessa situação. E é o exílio que fez com que ele entrasse em depressão.
Toda vez que Israel foi para o exílio, eles perdem tudo. Eu procurei esses dias um filme excelente, que eu sempre usei para dar aula de filosofia e de sociologia, e até de teologia eu uso esse filme para dar aula. Mas eu não achei esse filme. O filme é de 1971, chamado Um Violinista no Telhado. Alguém já viu esse filme? Alguém conhece esse filme, Um Violinista no Telhado? É um clássico do cinema. Tudo bem que é um filme antigo, de 71, é um musical, mas ganhou vários... Nossa, é fantástico. Conta a história do povo judeu, no início do século passado, na Europa. Quando eles chegavam num país, que eles se estabeleciam, que eles criavam uma comunidade, que eles começavam a prosperar, vinha uma lei e expulsava eles. E esse filme conta a história da expulsão dos judeus da Rússia, do Império Russo, que hoje seria a Ucrânia, quando eles expulsaram todos os judeus, deixando para trás suas terras, saindo com a mão na frente e outra atrás. Meu irmão, é difícil para uma pessoa você ser expulso do seu país, expulso da sua terra, você ter família, deixar para trás sua casa, deixar para trás seu serviço e sair com uma malinha na frente e outra atrás para tentar a vida em um outro país, em uma outra língua diferente. E eu sempre uso esse filme para explicar o seguinte: todos os países que expulsaram os judeus pagaram o pato. Cadê a União Soviética? Cadê a Ucrânia? Esse filme se passa na Ucrânia. Cadê a França? E as nações que abraçaram os judeus prosperaram. Cadê a Espanha? Espanha, Rússia, Portugal eram impérios. Um dia desse, não está com 200 anos, irmão, que essas nações eram impérios. Império, não era reino. Reino já estava bom demais, mas além de reino, eles eram impérios. Mas os americanos abraçaram os judeus. Os americanos abriram os braços para o povo judeu. Aí o que aconteceu? Em 200 anos, 13 colônias, como é dos Estados Unidos, 13 colônias, como é dos americanos, se tornaram a maior nação do mundo. E os impérios, alguns até milenar, como a Itália, se tornaram países insignificantes. Aí você vai procurar nos livros de história, na televisão, na Globo, explicação para isso, eles não conseguem explicar. O que aconteceu com Portugal? O Império Português, o império que singrou os mares, descobriu a América, descobriu as Índias. Cadê a Espanha? O que aconteceu? Eles não têm explicação, Ieda. Pode procurar, não tem antropólogo, não tem filósofo, não tem professor da USP, da Unicamp que explique. Agora, se você for lá na Bíblia, você vai ver o seguinte: abençoarei aqueles que você abençoar. Amaldiçoarei aqueles que você amaldiçoar. Aí está aí a América do Norte, a nação que é, e está aí as nações que expulsaram os judeus, o que estão. A França nem se fala, virou uma porcaria generalizada. Por quê? Por que não tem explicação? Porque não vão na Bíblia interpretar a história humana pela Bíblia. Esse homem é um exilado, um homem que perdeu tudo. Muito bem, colocado isso, além de ser um exilado, ele tem um problema. Ele é bisneto de Corá. Sabe quem é Corá na Bíblia? Corá foi um rebelde que se levantou contra Moisés, para ser sincero, se levantou contra o próprio Deus no deserto. E o que aconteceu com ele e com o povo que se rebelou contra Deus no deserto? Morreram. A família dele é uma família que tem um estigma de maldição, uma família de rebeldes. Tem essas passagens aí, eu não vou ler para você. Então ele tinha um histórico na família das consequências da rebeldia. O seu bisavô morreu junto com outros membros da família. E a família só não foi destruída porque Deus poupou as crianças pequenas. Assim, o seu avô foi um dos que escapou lá no deserto, no Êxodo, porque era criança. Não sabia distinguir entre o bem e o mal. Então ele carrega esse estigma na família. A minha família
foi destruída por causa de rebeldia. Eu sou bisneto de Corá. Corá, que é conhecido como rebelde. Agora, lá no deserto, a culpa foi do bisavô dele, dos pecados e do sofrimento. Mas agora, a culpa não é dele. Ele está pagando o pato pela culpa dos outros. E muitas vezes nós temos problema de depressão por causa disso. Não é por causa de erros nossos. É por causa de erros dos outros, que é o caso dele. Muito bem, já sabemos quem é o paciente. Agora vamos ver a questão da depressão dele. Pode passar, que não está passando aqui não. Muito bem, já sabemos bem quem é o paciente. Agora a depressão dele. Primeiro, observe que já no versículo 1, versículo 2 e no versículo 3, descreve a sua situação espiritual, psicológica e emocional. Ele é uma pessoa angustiada. Ele sofre de uma profunda angústia, e ele descreve essa angústia de maneira poética, como suspira a corça pela corrente das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Apesar dessa palavra poética, você vê nele uma angústia. Como uma corça deseja água num deserto, ele deseja Deus porque ele está angustiado. É o primeiro sintoma da sua depressão. A segunda coisa é choro. Ele chora de dia e de noite. Olha o versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Ele chora compulsivamente o dia todo, que é outro sinal de uma pessoa deprimida. É choro o tempo todo. Começa a chorar, qualquer coisa chora. E chora de dia, e chora de noite, em outras palavras, o dia todo. Mas além do choro, ele não tem vontade de comer, falta apetite. Ele diz que as lágrimas têm sido o alimento dele. Então, em vez de ele nem consegue almoçar nem jantar, ele só consegue chorar. O alimento dele é lágrimas, é choro. Mais uma evidência da sua depressão. E ele tem baixa qualidade de sono, ele não consegue dormir direito. E não consegue dormir direito justamente por causa dessa depressão. Além disso, ele tem um abatimento de alma que ele mesmo reconhece. E várias vezes ele repete: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, minha alma? E ele vai repetindo isso o tempo todo: por que estás abatida, minha alma? A palavra depressão é uma palavra nova. Eu acho que não tem nem 100 anos. Não, olha, 100 anos. Acho que tem uns 70 anos que inventaram a palavra depressão. Olha lá, se eu não estiver enganado. A palavra depressão não existia antigamente. Ninguém falava para você que você estava com depressão. Tinha outros nomes para isso. Até já falei para você na aula anterior. Antigamente chamava-se essa doença de... Até esqueci agora da palavra. Melancolia. Boa. Tem até um samba bonitinho. Melancolia e tal. Então, era chamado de... Ele está melancólico, ele está com melancolia. Olha que nome bonito também para a doença, né? O que você tem, Maicon Leite? Ele está com melancolia. O Corinthians não ganha de ninguém, empata com o Goiás dentro de casa, dá uma melancolia danada, não é não? É melancolia, angústia. Ele está com angústia, certo? Lá no Ceará, dizia que, tinha um provérbio que dizia que a pessoa estava que nem uma pomba sem fé. Eu não sei se pomba tem fé. Está uma pomba sem fé, está triste, está abatido. Mas tudo isso são palavras para descrever a doença que nós chamamos hoje de depressão. Ele está deprimido. Por isso que ele fala abatimento da alma. Além do mais, ele tem assim sobre ele um peso. Sabe aquela coisa de... Parece que tem uma coisa esmagando você. É um cansaço que não é físico. É um cansaço que você apalpa e não sente. É na cabeça, é no coração. É um peso que você procura onde é e não acha porque está na alma. E na alma não dá para palpar. E não dá para não dá para passar uma pomada massageando. Mas ele está com peso. Ele chega a descrever, sabe como isso?
nos versos, ele vai dizer, esmigalham-se os ossos. Cadê a passagem aqui? Versículo 10. A minha versão diz, esmigalham-se-me os ossos. Então é um peso que esmaga ele, sabe? Ele está com, sabe, uma coisa que pesa. Agora, para piorar a situação, além de tudo isso, ele sofre uma opressão, que ele chama de opressão dos meus inimigos. Porque tem pessoas que chegam para ele, ele já está baqueado, ele já está abatido, com esse peso dentro dele, aí chega um filho de Satanás, olha, e tu não é crente? E tu não canta para Deus, tu não louva a Deus, né? Aquela coisa toda, Deus para cá, Deus para colar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e tu não é crente? Cadê teu Deus? Por que tu está aí todo borocochô, abatido, né, choramingando? Cadê teu Deus? Onde é que está teu Deus? Ou seja, Satanás é tão sujo, que ele pega uma pessoa que está abatida, que está doente, que está precisando, é tão sujo Satanás, que levanta pessoas para dizer, e cadê teu Deus? Ainda para tirar dele a única esperança que ele tem de sair daquele buraco. Olha como Satanás faz as coisas. É por isso que tem uma canção, né, Ieda? Tem uma canção lá dos pentecostais, que eu adoro essa canção dos pentecostais. Só lembro da minha filha com 6 anos, tocando essa canção lá no Ceará. Minha filha tocava e eu pregava. Onde está, lembra dessa aí? Onde está teu Deus? Onde teu Deus está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Lembra disso, Ieda? Eita, isso pega fogo. Conhece aí, Salvador? Conhece, Salvador? Onde está teu... E é tipo, e Stephanie tocava isso, tipo um forrozinho, sabe? Onde está teu Deus? E nós lá, ó. Onde está teu Deus? Onde? Era bom demais. Não tinha depressão que ficasse de pé em cima com essa música. Aí uma sugestão, viu, Levita? Viu, Salvador? Uma sugestão, viu? Onde está teu Deus? E bota o Fabinho, ou a menina que vai tocar teclado, ó, toca em ritmo de forró aí. Onde está teu Deus? Onde Deus... Você conhece essa música? Então, ainda chegam os filhos de Satanás para poder dizer, ei, cadê teu Deus? Deus não te ouve, não? Que Deus é esse que não te ajuda, que não muda a tua sorte? Que Deus é esse que não tira você dessa situação? Cadê teu Deus? É truque de Satanás. Aliás, hoje à noite, se eu não morrer daqui para de noite... Se Deus permitir, hoje à noite eu vou pregar justamente sobre esses temas. 3 truques psicológicos de Satanás. 3 truques psicológicos de Satanás nas nossas vidas. Eu peço oração, porque toda vida que eu vou pregar essas coisas, o mundo cai debaixo da minha cabeça. Eu preparei essa pregação a semana retrasada, na semana seguinte, lá vem a tribulação na minha vida, do tamanho do mundo. Então, por isso que tem que... É aquilo que eu falei, quanto maior o desafio, maior a consagração. Quanto maior... Lembra que eu falei isso aqui? E eu vou falar sobre isso essa noite, né? 3 que a psicologia chama de outros nomes, mas na realidade não é um problema psicológico. É um problema espiritual, é satânico. Satânico. Então, ore pelo seu coitado do seu pastor, que à noite eu vou pregar sobre esse tema aí, esses 3 truques psicológicos de Satanás. O que o povo chama de baixa estima, talvez não seja bem isso. Talvez seja um outro fator por trás, mas isso fica para de noite. Vamos para a parte boa. Já conhecemos o paciente, já conhecemos a depressão dele, agora vamos ver a causa da depressão. Então vamos lá. Ao contrário de Elias, que ficou deprimido, porque teve uma reversão das suas expectativas, uma circunstância que ele não esperava, o salmista, por sua vez, está deprimido por viver uma realidade dura, uma circunstância que ele sabia que iria chegar e que ele não teve sequer culpa.
Então, preste atenção aqui. No caso de Elias, ele ficou deprimido porque teve uma reversão das suas expectativas. Uma circunstância que ele achava que ia acontecer e não aconteceu. Já o salmista, ele lutou, pelejou para não chegar nessa situação, nem ele, nem a nação. Não pôde impedir a circunstância, ele sabia que ia chegar, e agora ele está nessa situação, nessa realidade dura, por uma coisa que sequer ele teve culpa. Importante você lembrar disso, a questão das circunstâncias. Presta atenção, eu vou repetir mais uma vez, porque isso aqui é importantíssimo, e se você entender isso aqui, provavelmente muita da sua depressão vai ser resolvida se você entender de novo isso aqui que eu acabei de falar. Então vamos lá, preste atenção. O que eu quero dizer com circunstâncias? Presta bem atenção. Eu não conheço a realidade de todos vocês. Eu não sei como é a vida de todos vocês. Mas eu sei que tem circunstâncias na sua vida que abate você. Vou dar aqui alguns exemplos, pode ser que bata com você. Às vezes o seu problema de ter tendências a ficar deprimido, picos de depressão, pode ser um problema de saúde. Não podemos descartar o problema físico. Pode ser um problema de relacionamento, minha família, ou meu esposo, eu oro tanto para que meu marido mude, tal, isso me deixa angustiada, triste, cada dia piora. Eu oro pela minha esposa, que minha esposa tenha mais, mude nessas pontos, mude naquele ponto, que minha esposa... Mas quanto mais eu oro, pior minha fica. Isso me dá uma angústia, porque eu vivo angustiado, me dá uma tristeza, tal. O meu problema é meu pai e minha mãe, eles não se dão bem, se separam, voltam, já se separam, tal. Não, meu problema é uma coisa que aconteceu lá atrás, no passado, um divórcio do meu pai, um divórcio da minha mãe. Não, o problema é meu filho, que tem problema com dependência química, tal. Enfim, há uma circunstância na sua vida que você sabe que te magoa, que te machuca, que derruba você para baixo. Então, preste atenção aqui. As circunstâncias não podem ditar a sua felicidade, a sua fé, a sua esperança. Não pode. Vou dar um exemplo de Elias de novo. Deus disse para Elias: Elias, vai lá e diz que não vai chover durante 3 anos e meio. Vamos mostrar para esse povo que Baal não é Deus. E Baal era o Deus da tempestade, o Deus da colheita, o Deus da fartura. O Deus da chuva era Baal. E Israel estava se afastando de Deus para poder colocar o culto de Baal como culto oficial da nação. E o povo estava se convertendo a Baal, entre aspas, saindo da luz para as trevas. Vai lá, Elias. Aí Elias foi lá e 3 anos e meio sem chuva. Ou seja, Deus mudou a circunstância. A circunstância estava de acordo com a vontade de Elias. Aí Elias, beleza. Muito bem. Mas se a seca bateu sobre a nação, se abate sobre crente e sobre não crente. Não é só para os baalistas. É para quem é de Baal e para quem é de Deus também. Veio a seca, veio a fome, veio a crise econômica. O país vivia da agricultura. Veio a doença com a fome. Aí Deus diz: Elias, vai lá para o riacho de Querite. Tu vai beber água da torrente e os corvos vão te alimentar. Deus mudou as circunstâncias. Só que a circunstância estava de acordo com a vontade de Elias. Elias, beleza. Elias, vai lá agora para uma viúva, porque a torrente secou. Vai lá para a viúva vai te sustentar, Elias. Lá vai Elias para a viúva. Chega lá, aquela miséria, aquela fome. Pede para comer, a viúva diz: olha, só tem 2 cavacos de madeira aqui, 2 pedaços de graveto. Vou fazer 2 bolinhos. Vamos comer. E depois vamos o quê? Morrer. E depois só esperar a morte. Não tem mais o que fazer. Deus muda a circunstância de novo. Da farinha, da panela, a farinha não acaba. Da botija o azeite não seca. Deus mudou a circunstância. A circunstância estava de acordo com a vontade de Elias. Elias, beleza. Aí morre o filho da viúva. Lá vai Elias, pede a Deus, tal. Deus muda a circunstância. A circunstância que Deus mudou estava de acordo com a vontade de Elias também. Elias,
Vai lá, Elias, se apresentar a Acabe. Agora vai chover, porque quem está mandando sou eu, que sou Deus. Lá vai Elias. O sol ao meu dia, o sol do Ceará, pingo do meu dia. Olha, vai chover. Mas como? Eu só vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão, e essa pequena nuvem vai aumentando, escurece, água. Deus muda a circunstância. A circunstância estava de acordo com a vontade de Elias. Elias, ó. Aí vem a outra, Monte Carmelo. Vai lá, mata os profetas de Baal, tal. O rei vê aquilo, vai, avisa para Arraial, olha, Baal não é Deus, não. Deus é Yahvé, o Deus de Israel. Aí Deus não muda as circunstâncias. Nem o rei se converte, nem a rainha se converte, nem Israel se converte. Aí Elias, o gigante tomba. Por quê? Porque a sua felicidade dependia das circunstâncias e não da vontade de Deus. É claro que eu orei clamando a Deus, Senhor, salva minha netinha, me leva, 1000 vezes que o Senhor me leve, mas não permita que eu passe por uma outra dor dessa, Senhor, de perder. Eu perdi uma filha, eu não quero. Nossa, eu fiquei com o coração do tamanho do coração do beija-flor, bem miudinho, sabe? Senhor, me leve, Senhor, mas pelo amor de Deus, não, a Melissa, não, ninguém vai aguentar essa dor, Senhor. É claro que eu orei, mas com lágrimas nos olhos eu dizia: seja feita, com tua vontade. Porque mais importante do que a coisa mais importante para as nossas vidas, que são os netos, os filhos, a família, é Deus. Essa é a verdade. E se a nossa alegria estiver nestas circunstâncias, nas pessoas, até mesmo nas pessoas que nós amamos, todos nós estamos sujeitos a ficar numa depressão a ponto de pedir a Deus a morte. O maior exemplo é Jesus. Senhor, muda as circunstâncias, Senhor. Se possível, passa de mim este cálice. Aí vem a vírgula. Esse é o problema, né, Ida? A fé é para colocar a vírgula, né? Não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com circunstância? Adorar a Deus quando as circunstâncias estão do meu jeito, até um descrente adora, viu, meu irmão? Mas adorar a Deus quando as circunstâncias são contrárias a nós, aí é que é a questão. Aí você vai dizer, mas Jesus, né? Jesus é Deus, tá bom. Vamos pegar outro exemplo então, que não seja Jesus Cristo. Ô, escriba, coloca aqui Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó, capítulo 1, versículo 20. Coloca aí, escriba. Jó, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler juntos? Vamos lá. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e, depois que perdeu toda a sua riqueza, depois que perdeu 10 filhos, que não dá para medir uma dor dessa, não dá para medir um pai enterrando 10 filhos no mesmo dia, não dá para medir essa dor. O que é que Jó fez? Diante daquelas circunstâncias, a melhor coisa que nós podemos fazer, o melhor remédio, é o único lugar onde nós temos para correr. Se prostrou e adorou. E porque ele adorou, ele sai dessa situação. Se era impossível alguém imaginar que o homem mais rico do Oriente, vou dar um exemplo para você, se fosse hoje, Jó, se existisse hoje, ele seria, sabe, mais ou menos como quem? Como esses árabes que vêm aqui na Europa e compram o Chelsea. Tem aquele cara que veio da Europa, quanto é que custa o Chelsea? Custa 1 bilhão. Traz para cá. Pode ficar com troco. Jó seria mais ou menos esse cara aqui. Olha, chegou agora um árabe e contratou o Neymar por 100 milhões de euros. Neymar.
O cara que contrata um jogador por 100 milhões de euros, e o cara ainda vai ganhar, o jogador vai ganhar 36 milhões por mês. O cara vai ganhar quase 2 milhões por dia. Por dia. O cara amanhece, quando chegar às 6 horas da tarde, for dormir, já ganhou 2 milhões. Imagina o cara que compra isso. Seria um Jó. Hoje seria um tipo de Jó. E esse homem bilionário, petrodólar, perdeu tudo num dia. Eu vi nos anos 80 gente se matando, se suicidando, suicidando-se, que é o correto, suicidando-se, naquela inflação dos anos 80, quem viveu os anos 80 sabe disso. Nos anos 90 eu vi outros tantos morrendo, quando o Collor tirou o dinheiro da poupança, confiscou a poupança, lembra disso? Eu lembro que levaram o dinheiro, quase todo o dinheiro da IEDA na poupança naquele tempo, né, IEDA? O Collor. Agora, recentemente, dessa recessão que teve agora, quantas pessoas, teve empresário que se matou. Por quê? Porque a sua alegria, os seus olhos estão nas circunstâncias. Se a circunstância estiver de acordo com ele, beleza. Mas se houver qualquer alteração na circunstância, acaba a fé, acaba a esperança. Entende por que é importante você colocar isso no seu coração, a questão de circunstância? Elias sucumbiu na circunstância. Elias. Esse salmista, com todas as circunstâncias contrárias, ele continua lutando. Embora esteja com depressão, mas ele luta, ele faz a parte dele. Muito bem. Colocado isso, vamos para o tratamento. O que é que ele faz para sair da depressão? Primeira coisa, ele mantém o desejo de Deus. O primeiro versículo, como suspira a corça, por ti suspira a minha alma. Ele sabe que se tiver que sair daquela situação, daquela depressão, a solução está em Deus. Ele continua dizendo no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não tem depressão que possa roubar de você o desejo de continuar adorando a Deus. Mas pastor, lembra de Elias? Elias não tinha nem forças, eu concordo. Deus teve que tocar em Elias. Não tinha nem, Elias sequer orava naquela situação. Tamanha foi a depressão dele. A depressão de Elias foi mais profunda do que desse salmista. Eu reconheço isso. Mas um crente, por mais cansado que você esteja, por mais deprimido que você esteja, você tem o Espírito Santo. A depressão pode até apagar o fogo. Pode até abaixar o fogo, desculpe, pode até abaixar o fogo, mas não apaga, fica uma fagulha dentro de você, nem que seja uma faísca, mas fica, e essa faísca que fica, ainda pensa em Deus, ainda sonha com Deus, ele não chega ao ponto de rejeitar Deus, de amaldiçoar Deus, não, essa fagulha continua dentro de você, dizendo, olha para cima, se tiver de ter uma solução, se houver uma cura, se houver um milagre, vai vir de cima, não precisa fazer orações belas, porque quando você está deprimido, quando eu estou cansado, um problema, eu digo assim para Deus, o Senhor sabe do meu coração, não preciso nem falar, eu preciso de um milagre, Deus. Eu preciso que o Senhor mude essa situação. Pronto. Mas faz. Continua desejando Deus. É isso que o salmista está fazendo. No filme Um Violonista no Telhado, tem uma cena que me choca, assim, que até hoje toca no meu coração. O filme se passa em 1905, no início do século passado. E chega o czar da Rússia, manda a notícia que todos os judeus vão ser expulsos do território russo, do Império Russo, que era o Império dos czar, dos czares russos. Todos vão ser expulsos. E aí tem um jovem judeu, já pegando essas novas ideias, chega assim para o Rabino e diz, Rabino, não existe uma promessa de que o Messias um dia virá? E o Rabino responde, sim, o Messias vai vir. E não seria esta uma boa ocasião do Messias aparecer, Rabino? Já demonstrando aquela falta de fé, perdendo a esperança por causa da circunstância que mudou. E o velho Rabino olha para ele e diz o seguinte, se ele não aparecer aqui,
nós vamos nos encontrar com ele na América, que é os Estados Unidos. E muitos judeus, quando eles foram expulsos, né, da Europa, mais uma vez, da Rússia, muitos judeus se encontraram com o Messias na América. Não é à toa que 25% 25 dos 32 títulos, acho que é 32, se não me falha a memória, que os americanos têm de prêmios nobres, 25 são de judeus que nasceram nos Estados Unidos. Eles acabaram se encontrando com o Messias na América. Se o Messias não apareceu para os judeus lá na Ucrânia no século passado, o Messias está presente aqui nas nossas vidas. E não há problema aqui que esse Messias não possa resolver. Segunda coisa que ele faz, oração. A segunda coisa que o salmista faz, ele não deixa de orar. Olhe o final do versículo 8. Uma oração ao Deus da minha vida. Por que nós insistimos tanto com oração? Olha, meu irmão, eu sei que tem pessoas que são recatadas, não gostam de falar da sua vida, e eu respeito isso, é de cada um. Eu estava orando essa semana por um irmão, que pediu oração pela sua esposa, mas ele não falou o problema de jeito nenhum, e eu respeito isso, e Deus sabe qual é o problema, então eu vou orar. Eu respeito você que gosta de privacidade, que não gosta de expor sua vida, não tem problema com isso, não é pecado. E eu gosto de falar com ele, porque ele é muito minha amiga, nós não tem problema. E ele depois chegava para mim e dizer, pastor, ore por mim. E não me dizer qual é o problema. Nunca que eu pergunto, Edu, o que é que tu tem? Não, mas fala para mim. E como que foi isso? Aí, eu nunca fiz isso com ninguém, nunca vou fazer. Pronto. Eu sou o contrário. Se eu tiver com a unha encravada, meu irmão olha para mim, que eu levo uma topada, minha unha está encravada, está doendo, eu escracho logo. Enfim. Uma coisa você não pode deixar de fazer. Orar e pedir oração. Quando o povo começou a orar pela minha neta, eu disse, pronto, a causa já está ganha. Porque o povo de Deus está... O problema é que os crentes de hoje não acreditam na oração. Esse é o problema. Que os crentes da era moderna, eles não acreditam em oração, sem contar com algumas teologias que ensinam algumas coisas. Bom, Deus já sabe o que você vai precisar, Deus já sabe o que você vai precisar até amanhã. Mas espera aí, o Deus que sabe o que vai acontecer comigo amanhã, depois de amanhã, me diz na sua palavra o que o professor acabou de dizer aqui, orai sem... Então, a questão não é que Deus saiba, Deus sabe. A questão é que esse Deus me mandou a mim e a você orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, estarão atentos, abertos os meus olhos, os meus ouvidos. O quê? A oração que se faz neste lugar. Sabe por que tem muito perrengue na tua vida que não se resolve? Porque você não ora. Sabe que tem muito problema que tu vem arrastando anos e anos e anos, que não sai do canto porque você não ora, que não crê na oração, não crê no poder da oração. É como diz essas frases de para-choque, ora que melhora, né? Comece a orar para tu ver uma coisa. Tá aqui, meu problema é esse aqui. Esse aqui é meu problema. Vamos orar, vamos orar. Pá. Joelho no chão, clama, deseja a Deus, derrama diante de Deus para tu ver uma coisa. E mais... Quando Deus não muda as circunstâncias, você está orando, Senhor, manda uma varoa abençoada para eu casar, Senhor. Ou manda um varão abençoado, essa é a sua oração. Quando Deus não muda as circunstâncias, Deus muda você diante mas resolve. Depressão não fica. Quando Deus não muda as circunstâncias, Deus muda você diante das circunstâncias. E aí o problema vai embora. Essa é a grande verdade, irmãos. O salmista, no exílio, provavelmente, em Israel ele era um homem importante, provavelmente até rico. Agora é um miserável vivendo na beira dos rios da Babilônia. Mas não deixou de orar. Não deixou de orar. E eu quero crer
que ele venceu a depressão dele. Eu quero crer. Oração. Você quer resolver seus problemas, principalmente problemas psíquicos, problemas de tendências à depressão, da melancolia, da angústia? Começa a orar para tu ver uma coisa. Pede oração na igreja. Irmãos, ore por mim. Eu não vou dizer qual é o meu problema. Não diga não. Não precisa dizer não. Se você é daquelas pessoas que não gostam de se expor, não. Eu só quero uma coisa. Ore por mim. Vamos fazer campanha de oração. Joelho no chão. Se puder jejuar, jejua. Aí depois conversa com a gente para ter uma coisa. Amém? Terceira coisa, eu encerro aqui. Terceira coisa no tratamento. Além do desejo de oração, além do desejo de Deus, além da oração, o que ele faz? Louva. Tem um provérbio que diz o seguinte: quem canta, conhece esse provérbio? Quem canta, quem louva, não espanta os males, aniquila os males. Começa a louvar, meu filho. Faz que nem o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Essa aqui é boa também, viu? Essa aqui também é boa. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória. Canta, louva. Em vez de tu ficar lá choramingando, bota uma música de louvor aí no celular, no carro, e vai, esquece o problema. Sabe, joga esse problema, como diz o apóstolo Pedro, nas mãos de Deus. Lança sobre ele toda a tua dor, toda a tua angústia, toda a tua depressão, toda a tua ansiedade, que ele tem cuidado de você. Louva a Deus. Começa a louvar. Se preocupe, encher sua mente, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, das coisas do alto, louvando a Deus, que tu vai ver que o problema diminui na hora. O salmista, nessa situação, os caras perguntam: cadê teu Deus? Eu fico imaginando assim: cadê teu Deus? E ele lá, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Cadê teu Deus? O meu Deus está no céu e também no meu coração. Cadê teu Deus? Deus é soberano, tu és soberano. Já pensou? Ele, miserável nos rios da Babilônia, cantando: tu és soberano. Aliás, essa é a canção que eu vou cantar quando chegar no céu. Vou chegar cantando essa música no céu. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ele não olha para as circunstâncias. Ele coloca os seus olhos e louva a Deus. Foi assim que Jó escapou. Foi assim que Jó mudou sua sorte. Se colocou diante de Deus e o adorou. Hoje à noite nós vamos continuar com esse tema da psicologia ainda. E domingo que vem nós continuamos com essa aula para encerrar. Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser. Até a noite, se Deus quiser.